Aleluia, boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos, louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, Filadélfia. Nós estamos em live em função do decreto até o dia 30, se Deus permitir, nós estaremos mês que vem de forma presencial em todos os cultos, mas nesta quinzena nós estamos forma presencial apenas os domingos. Domingo 10 da manhã estamos aqui, forma presencial. Domingo às 5 da tarde, às 17 horas, estamos aqui também em forma presencial. Mas às terças-feiras, live, quinta-feira, live, para a glória de Deus. Deus tem um plano em todas as coisas, e eu creio que algumas pessoas precisam, nesse momento, serem alcançadas dessa forma. Algumas pessoas precisam, nesse momento, serem edificadas dessa forma. Pessoas que estão longe, pessoas que estão impossibilitadas de estarem até mesmo no Brasil. Nós temos membros da nossa igreja que saíram para outros países. E eles, embora estejam em outros países, amam a comunidade. E sempre que tem oportunidade, eles estão ouvindo as mensagens, eles estão atentos às mensagens. Hoje nós estamos numa campanha no esconderijo do Altíssimo. E o tema é o Salmo 91 que eu quero ler com você. Nós estamos já há 7 semanas, se não me engano, debaixo desse tema. E em todas as quintas-feiras o Salmo 91 tem sido lido. Quero ler de novo. Queria lembrar você também que nesse domingo eu tenho uma grande bênção para contar. Eu não vou contar aqui pela live porque diz respeito mais à comunidade Filadélfia, mas é uma grande bênção, muito edificante. Domingo eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio. Direi do Senhor, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. Ele me livrará da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. Sua verdade é o meu escudo e o meu broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tu, Senhor, é o meu refúgio. Altíssimo, Tu és a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga se achegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Ele me sustenta com as suas mãos. Ele pisa o leão, a áspide, com os seus pés. Ele pisa o filho do leão e a serpente também com os seus pés. Porque tão encarecidamente me amou, também me livrou, também me colocou num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Está escrito no último versículo, no penúltimo: nós o invocaremos e Ele responderá. Ele estará conosco no dia da angústia para nos livrar e ser glorificado. Ele nos dará abundância de dias e nos mostrará o caminho da salvação. Até eu quero ler com você o Salmo 91. Embora todas as quintas-feiras nós estejamos lendo o Salmo, a cada quinta-feira nós temos dado uma direção, uma vertente, uma revelação, algo que nos traga edificação. Hoje, mais uma vez, eu não tenho dúvidas. O Senhor está se revelando no Salmo de número 91 como o Deus onipotente. Algumas pessoas não conhecem o significado da palavra onipotente, mas essa palavra quer dizer todo poderoso, aquele que detém todo o poder. Somente Deus detém todo o poder, e é por isso que Ele é chamado de onipotente, o Altíssimo Deus.
nada está acima dele. Acima de Deus não existe absolutamente nada. Acima da soberania de Deus não existe nada. Acima da sua onipotência não existe nada. Se tem uma coisa clara para mim no Salmo 91, é que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus que está sendo invocado hoje nesse culto, Ele pode todas as coisas através do seu poder. Não existe limitações para o nosso Deus. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Não existe nada que Ele não alcance. Não existe nada tão difícil assim para que Ele não possa realizar, fazer, operar. A nossa segurança está em saber o quanto Ele é Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 91, somente o Deus de toda a terra pode fazer tamanhas promessas de livramento, de guardar, de abençoar, de esconder debaixo das suas asas, de proteger como quem protege um filho. Habitar no esconderijo de Deus, ou habitar no esconderijo do Altíssimo, para nós os crentes, é a mesma coisa que dizer: o servo que está em Cristo Jesus o Senhor. Habitar no esconderijo do Altíssimo, para nós os crentes, é a mesma coisa que dizer: sirvo a Jesus Cristo, estou em Jesus Cristo, caminho em Jesus Cristo. Estar escondido é estar em Cristo Jesus. A igreja Filadélfia, ela descansa nessa palavra. A igreja Filadélfia, ela tem essa convicção no seu espírito de que caminha em Jesus Cristo o Senhor e que está escondida debaixo das asas do Altíssimo, está desfrutando das promessas do Salmo 91, da onipotência do seu Deus que te guarda, que te livra, que te sustenta. Um Deus que fez promessas incríveis. Sabemos que quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Moisés falou do que vivia. Moisés testemunhou do que experimentava. Se tem alguém que experimentou livramento, se tem alguém que viu o cumprimento do Salmo 91, foi Moisés. Enquanto atravessou desertos, enquanto enfrentou inimigos, enquanto viu a manifestação poderosa do seu Deus em lhe sustentar de dia, em lhe sustentar à noite. Quando nós lemos as Escrituras e vemos o testemunho de Moisés, nós ficamos perplexos com a manifestação poderosa do Deus Altíssimo, do Deus soberano, do Deus onipotente. Tudo o que vimos na manifestação daquele deserto, somente um Deus todo-poderoso pode realizar. Somente um Deus que detém todo o poder pode manifestar tais sinais. Abrir um mar para que pés passem a seco. Tirar água da rocha para mais de 2 milhões de pessoas. Liberar maná todos os dias pela manhã para que fosse feito o pão. E a Bíblia diz que o sabor era de mel. Um Deus que derrubava inimigos com saraivada de pedras. Um Deus que honrou Moisés em todo o tempo, a ponto de Moisés, inspirado, escrever o Salmo 91 com toda a propriedade, para que eu e você hoje, a igreja desses dias, pudesse se regozijar e saber que tudo o que está escrito já foi manifesto, já foi vivido, já foi experimentado, já foi feito, e Ele não muda, Ele continua o mesmo Deus onipotente. Ele continua sendo o mesmo Deus Altíssimo do Salmo 91. Contudo, a Bíblia mostra o quanto os servos de Deus também são provados. Pastor, o Salmo 91 fala de como Deus guarda, de como Deus livra de peste, de inimigo, de setas, de morte. Mas a Bíblia, ela está repleta de texto, não existe só o Salmo 91 na Bíblia. Ele livra, Ele guarda, Ele protege, Ele esconde debaixo das asas,
ele esconde debaixo das asas. Mas é fato que também esse Deus Todo-Poderoso, também esse Deus que é Altíssimo, ele prova aqueles que são seus. Moisés também foi provado, e muito provado. Desde o seu nascimento Moisés foi provado. E Deus continua provando a sua igreja, provando os seus escolhidos, provando aqueles que têm chamado, que têm propósito, como eu e como você. Pastor, guarda, mas também prova. Pastor, ele esconde debaixo das asas, ele esconde, mas também prova. Pastor, ele livra da peste, livra, mas também prova. Pastor, ele livra de setas que voam de dia, setas de mortandade, ele livra, mas ele também prova. Nós gostamos muito mais de ouvir a parte, ele guarda, ele livra, ele sustenta, ele provê, do que a parte, ele prova. O crente não vai passar, meu irmão, ileso pela vida. Eu e você não vamos viver neste mundo completamente ilesos, como quem vive dentro de uma bolha. O Salmo, embora nos dê um entendimento de proteção, de guardar, de livramento, e isso é verdade, mas o nosso Deus, ele prova porque ele tem propósitos. Ele prova para aperfeiçoamento do homem. Um caráter aqui precisa ser transformado. Um entendimento aqui precisa ser transformado. Eu preciso, como uma ferramenta, ser aperfeiçoado para viver um propósito. E Deus não faz isso senão de forma prática. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés teve que ser moldado por 40 anos para viver o que viveu. Eu e você, irmão, não somos diferentes. O nosso Deus onipotente não muda. Ele continua trabalhando desta forma. E quando Deus está trabalhando em tratamento, aperfeiçoamento, no chamado, muitas vezes nós não percebemos isso. Não gostamos disso, até oramos para Deus: Deus, tira isso da minha vida, tira isso de mim, arranca, Senhor Deus, esse tempo que eu estou vivendo tão doloroso. E nós oramos, meu irmão, para Deus, como algumas pessoas oraram para Deus, e eu vou ler o texto para você. Você pode até orar, mas quando Deus está trabalhando, irmão, não tem o que fazer. Você pode até dizer: tira de mim, Deus, afasta de mim, Deus. E a resposta de Deus, irmão, é não. Está escrito na Bíblia que tudo aquilo que nós estamos vivendo, em Romanos 8, 28, tudo o que nós estamos vivendo, tudo é tudo. O texto fala esta palavra: todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. Se você ama Deus, se você foi chamado, como eu amo e como eu fui chamado, tudo está cooperando. Só que nós estamos sempre inclinados para entender esse tudo, como o Salmo 91. Ele me guarda, Ele me livra, Ele me sustenta, Ele provê, Ele me abençoa. Eu nunca estou inclinado para o lado, meu irmão, de provação, para aperfeiçoamento, para tratamento, para transformação de mente, coração, caráter. Nunca estou nessa disposição, mas ela existe. O nosso Deus é um equilíbrio perfeito. Da mesma forma que o Salmo 91 protege, a Bíblia também mostra o quanto ele prova. Tudo está cooperando para o bem. As duas coisas estão cooperando para aqueles que são chamados. Eu olho para a Bíblia e vejo pessoas como Paulo. Olha aqui o que está escrito no 2 Coríntios 12. Eu vou ler para você. O versículo 7 diz assim:
para que Paulo não se exaltasse. Pastor, como é que um homem como Paulo pode se exaltar, pastor? Pode se vangloriar, pastor? Pode se sentir orgulhoso, pastor? Quem conhece Paulo é Deus, não sou eu e nem é você. Eu e você olhamos para Paulo e nós não conseguimos ver Paulo orgulhoso. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e não conseguimos enxergar a altivez. Nós olhamos para ele e nós somos prontos a dizer: Paulo jamais se vangloriaria, tamanha humildade deste homem. Mas não é o que o texto disse. Olha o que o texto diz, presta atenção. Olha como Deus conhece o homem e sabe o quanto o homem precisa ser provado e alinhado para viver o seu propósito. E Deus não vai fazer isso lá no Salmo 91, escondendo. É pelo contrário, é expondo a prova e ao perigo. Para que Paulo não se exaltasse pelas excelências das revelações, que eram muito grandes. Paulo teve revelações, quando nós olhamos para a Bíblia, de arrebatamento. Ele teve revelações das Escrituras, ele teve experiências profundas, e para que ele não se exaltasse, não se vangloriasse, não se orgulhasse, não vivesse de forma altiva, Deus entrou em ação. Está escrito aqui: então foi dado para o Paulo um espinho na carne, e ele chamou isso de o mensageiro de Satanás, que esbofeteava Paulo para que ele não se exaltasse. Pastor, como é que Deus permite um espinho na carne desse na vida de um homem que nem um Paulo, que deixou tudo pelo Evangelho, que vivia pelo Evangelho, que praticava o Evangelho, que amou da forma que amou? Irmão, o homem no seu melhor dia é homem. O Isaías deixou escrito: a minha melhor obra é trapo de imundícia. Irmão, trapo de imundícia é pano para enrolar lepra. A minha melhor obra, disse Isaías, é como um trapo de imundícia. Não passa disso. O homem no seu melhor dia, ele é homem. E quando Deus chama homens para viver coisas extraordinárias, ele precisa fazer ajustes, porque senão o homem se perde no seu orgulho, na sua vanglória, na sua altivez. Você sabe o que fez Satanás cair do céu? O orgulho, a altivez, a arrogância, a soberba. E ele era um anjo. Acredita-se que o anjo está classificado em algo um pouco maior ou mais santo do que um homem. Se um anjo de luz é capaz de se vangloriar, se um anjo de luz, quando está sendo usado para a glória de Deus, é capaz de ficar soberbo, orgulhoso, altivo, quanto mais os homens que estão aqui neste mundo como vasos de barro. Deus que conhece o coração do homem, Deus que conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhecia o coração do Paulo. Ele disse para que Paulo não se exalte, porque tamanhas serão as revelações. Eu darei a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo a ponto dele não se exaltar. Eu quero Paulo na lona, eu quero Paulo no estreito, eu quero Paulo na prova, eu quero Paulo ali, vivendo ali, para que ele não se perca. Por amor a Paulo eu vou fazer isso. Não é para matar o Paulo, não é para destruir o Paulo, é para manter Paulo a salvo dele mesmo, é para manter Paulo a salvo do seu orgulho, da sua altivez, da sua arrogância de homem. Mas nós compreendemos muito pouco isso. Nós pregamos e ensinamos muito pouco isso. Mas a Bíblia, hoje, está sendo pregada para homens que foram chamados pelo mesmo Deus que chamou Paulo. A Bíblia está sendo pregada hoje para homens que foram chamados como Moisés foi chamado. E não há
nem em Moisés, nem em Paulo, nem em você e nem em mim uma segurança, a não ser esta imposta pelo próprio Deus, para que nenhum de nós se perca. Quando Deus, irmão, começa a usar uma pessoa, ossos começam a crescer, o cego vê, o surdo ouve, ele profetiza, as palavras não caem em terra, se cumprem. Deus fala para ele, o céu abre, ele começa a ter vislumbres das coisas espirituais, ele começa, meu irmão, a viver uma medida de dons espirituais tão grandes, que se Deus não tomar uma providência, além desse homem se perder, os outros homens também se perdem, porque vão adorá-lo. Os outros homens também se perdem, porque vão olhar para ele de uma forma diferente, achando que ele é super, é hiper, quando na verdade é o poder de Deus que está ali. Deus tem que atuar, Deus tem que agir, Deus tem que fazer, Deus tem que tratar, Deus tem que colocar no ajuste, para que o próprio homem nem se perca, e os seus discípulos não se percam, o idolatrando, ou o amando, ou colocando numa posição que não lhe pertence, pertence só a Deus. Olha o Paulo orando e pedindo para Deus, tira isso de mim, Deus, eu não aguento mais, tira isso de mim. Olha o versículo 8, acerca do qual 3 vezes Paulo orou ao Senhor. Quantas, pastor? 3. Pastor, quantas vezes na Bíblia Paulo ora 3 vezes para Deus fazer uma coisa? Só aqui. Irmão, a Bíblia diz que Paulo nem orava. Se tinha uma pessoa doente, enferma, ele rasgava o avental, falava, põe isso aqui lá em cima do doente, ele vai ser curado. Ele rasgava o avental, falava, põe isso aqui em cima do endemoniado, ele vai ser liberto. Irmão, nem oração tinha. Agora você imagina ele orando 3 vezes por uma coisa. Um homem que nem precisava orar, para curar, para libertar. Mas a Bíblia diz que embora ele orasse e pedisse por 3 vezes, olha a resposta de Deus para Paulo, o amado, o escolhido, o ungido. Disse o Senhor, no versículo 9, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Pastor, como é que Deus ia aperfeiçoando Paulo? Pastor, como é que Deus ia aperfeiçoando Paulo? Porque Paulo precisava ser aperfeiçoado também. Paulo precisava crescer também. Paulo precisava, meu irmão, viver a intensidade do seu chamado também. A Bíblia é clara, quanto mais fraqueza, e essa palavra fraqueza se traduz em sofrimentos, em aflições, em dores. Quanto mais dores, quanto mais aflições, quanto mais situações, quanto mais problemas, quanto mais prova, mais perseguição, mais naufrágio, mais cadeia, mais apedrejamento, mais varadas romanas. O que acontecia, pastor? Mais aperfeiçoava o homem de Deus, mais sensível à voz de Deus, mais profundo no Espírito Santo Paulo ficava, e ele ficava absolutamente seguro, porque quando as pessoas olhavam para o Paulo, Paulo estava numa cadeia, as pessoas olhavam para Paulo preso numa cadeia e falavam, mas como é que esse preso, como é que esse homem em cárcere, olha o tamanho da humilhação, como é que eu vou admirá-lo? Como é que eu vou admirar e chamar de vice-deus um homem que vive preso, com as costas no vivo de tanto tomar varada? Como é que eu vou admirar um homem que está sempre sendo apedrejado? Como é que eu vou admirar um homem que está sempre sendo, em suas viagens, vivendo naufrágio, vivendo humilhação, vivendo perda? Quando nós olhamos para a vida do Paulo, nós conseguimos enxergar tudo isso para não admirá-lo, para não dar a ele, meu irmão, a honra de vice-deus, e para que ele mesmo, quando olhasse para ele, visse a sua dura realidade, de dor, de aflição, de perda, de prisão. Como é que ele ia se vangloriar?
Como é que ele ia viver uma vida altiva, arrogante, soberba, nessa realidade terrível, dura? E ele ainda orava: Deus, tira de mim. E Deus: não. O meu poder, Paulo, está aperfeiçoando aí nessa fraqueza. O meu poder na sua vida, Paulo, só cresce. Paulo, você está ficando mais íntimo. Paulo, você está ficando mais profundo. Paulo, na verdade, nesse mundo não tem nada para você, você só tem a mim. Porque quando você olha para esse mundo é só dor, é sofrimento, é solidão, é choro, é frio. Pastor, o Salmo 91 fala que Deus guarda, Ele guarda. Como Deus também guardava o Paulo. A Bíblia fala, meu irmão, que Paulo passou por situações de morte, mas não morria. Por quê? Porque Deus guardava, escondia debaixo das asas esse Altíssimo Deus. Mas Deus nunca livrava o Paulo da situação. Esse Deus sempre livrava o Paulo na situação. O barco tinha que afundar. E ele falava: não vai morrer afogado não, segura na madeira, vou levar você até uma ilha. As pedras, Paulo foi apedrejado, muitos morreram apedrejados, mas o Paulo ficava ferido, mas não morria. Por quê? Porque Deus o escondia debaixo das suas asas. O Paulo atravessava muitos dias com fome e com frio. Pastor, ele morria de fome ou de frio? Morrer ele não morria, mas ele passava muita fome e passava muito frio, muita solidão, muita estrada, dormia no chão. E aí, pastor? E aí que Deus livrava o Paulo das pestes, das doenças. Muitos morriam doentes por dormir no relento. Paulo não. Paulo orava por pessoas doentes, com peste, com praga, mas não pegava. Esse texto do Salmo 91, irmão, ele fala de uma forma que muitos no meio de nós, os crentes, não entenderam ainda. Eu não falei para você que eu passei um bocado mês passado, que eu quase morri com o coronavírus? Eu fui socorrido 2 vezes para Campinas. Fui socorrido uma vez aqui para o Hospital São Francisco, que não me internou porque não tinha leito. Pastor, mas você não estava sem oxigênio? Eu estava sem oxigênio, de 25% a 50% do meu pulmão comprometido, não respirava. Pastor, e aí? E aí que Deus me escondeu debaixo das asas. Mas pastor, eu passei a ponto, eu testemunhei domingo de manhã aqui, a ponto de orar, meu irmão, porque eu estava desistindo da vida, não aguentava mais. Eu não aguentava mais tomar 16 remédios, eu não aguentava mais não ter força, eu não aguentava mais ter repúdio da comida, eu não aguentava mais não conseguir dormir, eu não aguentava mais ânsia de vômito, eu não aguentava mais, irmão, todos os sintomas. Eu estava desistindo e eu falava para a pastora Zenaide: eu não aguento mais, mas aquele não aguento mais era Deus me leva, Deus acaba com isso. E nesse momento era o momento que ele... Paulo orou, eu orei, Jesus orou na cruz: Pai, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais. Muitos crentes estão orando: eu não aguento mais, me leva, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Senhor Deus, me leva. Mas Deus não leva. E tem uma coisa que acontece aqui. Eu estou dizendo não aguento mais, mas quem sabe até onde eu aguento, não sou eu. Quem sabe até onde eu aguento, é o que me criou. É o Deus de toda a terra que sabe dos meus limites, porque quem sabe dos meus limites, irmão, é só Deus. Eu estou dizendo: Deus me leva, eu não aguento mais. Deus olha para mim e fala: ih, você ainda vai mais um mês assim. Você aguenta, porque eu sei, eu te fiz, eu te criei, eu sei até onde vai, eu sei até onde você suporta. Deus sabia até onde o Paulo suportava, Deus sabe até onde suportava, Deus sabe até onde Jesus suportava, Deus sabe até onde você suporta.
Mas nós, quando estamos no sofrimento, nós já pedimos as contas bem rapidinho. Deus, eu não aguento, eu não suporto, me livra, me leva. Deus ouve, mas tem uma coisa que Deus fala, que a gente acha que nem é bíblico. Deus sempre fala, não. Eu vou aperfeiçoar você. Como que o senhor vai aperfeiçoar, pastor, lá na escola bíblica? Não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está passando o que está passando, que nós vamos bem no fundo da essência do homem. Existem coisas, meu irmão, que nós estamos passando, e principalmente quem passa pelo vale da morte, quando atravessa o vale da morte, sai outra pessoa do outro lado, sai transformado, sai liberto, sai mais sensível, sai mais amoroso, sai mais humilde, sai mais obediente, sai mais crente, sai mais cheio do Espírito. O nosso Deus permite que passemos o que passemos, para sermos aperfeiçoados, tratados e usados. Eu não disse para você que eu recebi uma medida de Deus para ser transferida. Deus tirou a igreja Filadélfia de um lugar e pôs em outro lugar de autoridade e de governo em Mogi Guaçu. Mas Ele fez isso, irmão, para o seu propósito, mas Ele não poupa os escolhidos. Por quê? Para que não se perca em exaltação, para que não se perca na sua arrogância, na sua soberba, no seu orgulho, na sua altivez, para que os outros não admirem além do que precisa. E Deus faz isso, meu irmão, com especialidade. Ele não muda. Ele levou Moisés, Ele levou Paulo, levou Jesus, Ele me levou. Ele está levando muitas pessoas aqui. O Salmo 34, 19 diz assim, muitas são as aflições dos justos. Quantas? Muitas, vírgula, mas Deus os livrará de todas elas. Pastor, Deus permite aflição? Muitas. Mas Ele livra por quê? Por causa do Salmo 91. Irmão, você vai passar uma prova, você vai passar uma dor, você vai passar uma aflição, você vai passar um sofrimento, mas tem um limite. Mas quem estabelece esse limite não sou eu, não é você, é o próprio Deus. Por mim eu falo, não aguento mais. Ele fala, aguenta, vai passar. Você vai passar nesse fogo, mas esse fogo não vai te queimar. Você vai passar nessa água, mas não vai afundar. Você vai passar nessa prova, mas é com um propósito. É para aperfeiçoar você para o seu chamado. É para aperfeiçoar você no que precisa ser vivido, para que você não se perca, para que os seus discípulos não coloquem você numa posição que não é sua, que pertence a Deus, e Deus não divide glória com ninguém, nem com Moisés, nem com Paulo, nem comigo, nem com você. E Deus está trabalhando, Deus está operando, Filadélfia. Deus está fazendo aquilo que Ele sabe fazer, está moldando vaso e enchendo de glória, está moldando vaso e está enchendo o Espírito, está moldando vaso e está enchendo de presença, está moldando vaso e está enchendo de medida, está enchendo de paz, está enchendo de direção, está enchendo de autoridade, está enchendo de governo, mas Ele não corre risco nenhum. Por quê? Porque sempre é vaso de barro. Deus não vai correr risco com você e nem comigo. Nós não vamos passar ilesos por este mundo. Nosso Deus está trabalhando. E eu queria que você entendesse uma coisa, irmão. Quanto mais esmagar essa flor, mais perfume vai exalar. O que, pastor? Quanto mais esmagar essa flor, mais perfume vai exalar. Quanto mais Deus trata com você, comigo, com a igreja, mais brilha, mais cresce, mais intimidade, mais autoridade, mais humildade, mais unção, mais revelação, mais. Só que é sem risco de perda. Quando você olha para uma flor completamente esmagada, você não vai admirá-la.
a própria força, ela olhar para ela mesma esmagada, ela não vai se admirar. Não tem do que se vangloriar. Jesus Cristo também não foi poupado. Quando as pessoas olhavam para Jesus, Jesus foi esmagado, irmão, literalmente, esmagado. Quando as pessoas olhavam para Jesus, Jesus não recebia glória. Jesus, você é o Filho de Deus. Eu sou, mas a glória é para Ele. Jesus, mas o que você faz? Sim, eu faço, mas é para Ele. Quando os homens admiravam Jesus, Jesus arremetia a glória para Deus. Quando o próprio Jesus olhava para si mesmo, também não tinha do que se vangloriar. Um homem de dores, um homem completamente esmagado. Ele não se vangloriava. Esse mesmo entendimento do Cristo, ele perpetua. Nós não seremos esmagados como Jesus, porque só Jesus podia passar o que passou. Homem nenhum nesse mundo poderia fazer o que Jesus fez. Deus passou os olhos em toda a terra, não achou ninguém, por isso Ele enviou a Jesus, para viver esse chamado, esse propósito, e Ele teve que ser tão esmagado, tamanho era o chamado, tamanho era o propósito, para não se perder, para não se vangloriar, para não roubar a glória de Deus. Mas eu e você também somos chamados com outras medidas. Nós também somos chamados para outros propósitos, bem menor do que o do Cristo. Mas da mesma forma, irmão, se nós não passarmos as nossas provações, as nossas aflições, as nossas situações, os nossos problemas, nós podemos nos perder em glória. Nós podemos olhar para nós mesmos e por um segundo pensar que foi eu que fiz aquilo, eu que curei, eu que salvei, eu que libertei, eu que profetizei, eu que realizei. Para que isso não aconteça, nós precisamos, meu irmão, desse tratamento. Paulo, pela excelência das revelações, passou o que passou. Eu estou passando o que estou passando. Testemunhei domingo. E eu sei que é em função do propósito e da grandeza do propósito. São ajustes que Deus está fazendo em mim. São ajustes que Deus está fazendo em nós. Para que nada se perca. Para que o nome dele seja glorificado. O Deus da Filadélfia não divide glória com ninguém. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo volta para ele. E ele não vai correr riscos, e para isso, ele está tratando a sua amada igreja. Jesus não foi poupado, eu não fui poupado, Paulo não foi poupado, você não vai ser poupado. Mas existe uma palavra de segurança que eu quero ler para você. Está escrito em 1 Coríntios 10, o versículo é o 13. Olha a promessa que está escrita no Coríntios 10, 13. Filadélfia, você está na prova, está na aflição, está na dor, está sofrendo, está sendo esmagado. Já sabe por que é, para não se perder, para a glória ser de Deus. Mas existe um limite, e esse limite já foi estabelecido por Deus. Não veio sobre você, Filadélfia, uma prova senão humana, é humano, está dentro desse limite de humanidade, humana, uma prova humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que você pode. Pastor, Deus é fiel a esse ponto? Deus é fiel a esse ponto. Você não vai ser provado acima do que pode. Sua aprovação é humana, a minha é humana. Nós, quando estamos na prova, já gritamos: tira de mim, eu não aguento, me leva, me mata, socorro. Mas a promessa é clara: aquela medida você aguenta, aquela prova você aguenta. Ela é humana, fiel é Deus, que jamais deixaria eu e você passar acima do que pode. E olha como ele encerra o texto: antes,
com a provação, Ele dará o escape. Para quê, pastor? Para que possais suportar. Antes, com a provação, Ele dará o escape. Para quê, pastor? Para que possais suportar. Não é para que possais fugir, se esconder, sumir. É para que possais suportar. O escape de Deus é para suportar até o final. Eu vou conseguir suportar, você vai conseguir suportar, mesmo muitas vezes dizendo: não aguento mais, me leva, socorro. O Paulo, Deus orou 3 vezes, Jesus orou 3 vezes, eu orei 3 vezes também. Você, não sei, mas a Bíblia é clara, existe um limite aí na prova. A prova é humana, não vai ser acima do que você pode, e Ele já deu o escape para você suportar até o final isso daí. Até o final, irmão, você vai levar, porque fiel é Deus. Você não vai correr o risco de perder a vida, porque você está debaixo das asas do Altíssimo. O Deus que te livra, o Deus que salva, o Deus que você confia, o Deus que te esconde, o Deus que está vigiando, está guardando. O Deus do Salmo 91, Ele estabeleceu ali um limite de proteção, de reserva, de guarda. Vai suportar, vai atravessar. Pastor, e quando acabar essa prova, vai exalar perfume essa flor esmagada. E quando acabar essa prova, vai ter tanta autoridade para governar, sem se perder em arrogância, em altivez e soberbo orgulho. Quando atravessar, o propósito vai ser vivido para a glória deste Deus. Não é para a sua, não é para a minha, não é para a glória da igreja, é para a nossa alegria, mas é para a glória de Deus. Só um pode ser glorificado, só um pode ser exaltado, só um, meu irmão, e não sou eu e nem é você. É só o Deus da Bíblia, é só o Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe. Filadélfia, continua andando. Filadélfia, continua seguindo esse Deus, mesmo que seja num vale. Igreja de Jesus, você vai conseguir passar. Fiel é Deus, que não vai provar você acima e já liberou escape para você suportar, seja o que seja. Filadélfia, você está escondida. Em Cristo Jesus você está escondida. Debaixo das asas do Altíssimo você está escondida. Eu e você, muitas vezes, vamos ser provados. Muitas vezes, a nossa boca vai se abrir para desistir, mas o Senhor Deus, Ele não vai permitir que você desista, Ele não vai permitir que eu desista, Ele vai levar isso até o final, porque Ele é Deus, porque Ele tem o controle, Ele vai sustentar você, Ele é o Criador, Ele sabe até onde você aguenta, você não sabe, eu não sei, mas Ele tem o controle dessa medida. Mogi Guaçu foi tirado de um lugar e foi colocado em outro, em Deus, de autoridade de governo, de coisas maiores. Mas irmão, não pense você que foi sem prova, não pense você que foi sem aflição, situação, dor. Não pense você que essa flor não foi esmagada, porque foi e está sendo, e está tudo certo para Deus. Pastor, o que Deus está fazendo com essa igreja Filadélfia? Está aperfeiçoando no seu poder para coisas maiores, está aperfeiçoando no seu poder para que ela não se vanglorie, está aperfeiçoando no seu poder para que ela experimente a boa, perfeita e agradável vontade desse Deus, nesse chamado, nesse tempo, nesse propósito. Irmão, minha alma está cheia de paz. Irmão, estou completo, estou repleto, estou pleno e convicto
de que nós vamos experimentar neste segundo semestre, aqui em Mogi Guaçu, coisas maiores, manifestações poderosas de cura. Pastor, e se Deus começar a curar de forma poderosa, o nome dele vai ser glorificado, porque eu não passo de uma flor esmagada. Pastor, e se o coxo andar, o cego vê, o surdo ouvir, o nome dele vai ser glorificado, porque essa igreja está esmagada. Pastor, e se nós começarmos a construir prédios, e começarmos a sermos conhecidos, o nome dele vai ser glorificado, porque essa flor está esmagada. É só o bom perfume de Cristo que vai exalar, porque Deus é zeloso, Deus está cuidando de nós dessa forma, está nos protegendo, Filadélfia, de nós mesmos, está nos guardando de nós mesmos. Fiel, fiel, fiel é esse Deus que me chamou, zeloso e cuidadoso. Eu amo esse Deus. Eu quero fazer uma oferta para Jesus, de gratidão pela vida. Eu quero fazer uma oferta para esse Deus que está cuidando e me livrando de mim mesmo. Ele está trabalhando tão profundamente com a igreja Filadélfia. Ele está operando de forma tão profunda com esta comunidade, para que ela experimente, para que ela viva tamanhas revelações e experiências como o sobrenatural, revelações da palavra, das escrituras, dons espirituais, cura, libertação, batismo, uma cidade inteira andando no Espírito Santo, uma conexão para as nações, uma igreja missionária, uma igreja generosa, uma igreja que será conhecida na cidade como a igreja da presença. A flor esmagada, exalando bom perfume. Deus, nós estamos aqui lançando a nossa semente de gratidão. Obrigado por cuidar das nossas vidas a esse ponto, nos livrar de nós mesmos, nos proteger. Obrigado, Deus, por nos explicar coisas como essas que acabamos de ouvir. O nosso coração se alegra, porque quando entendemos coisas, Pai, nós descansamos nelas. Eu abençoo a tua igreja que ofertou, Senhor Deus, pela internet, que ofertou, Senhor Deus, de forma presencial, que ofertou quilo do alimento. Pessoas venderam, Senhor Deus, suas casas, pessoas venderam carros, pessoas venderam motos, pessoas estão fazendo, Senhor Deus, a oferta do seu salário inteiro, pessoas estão, Senhor Deus, dando medidas de ofertas extraordinárias em função do propósito, e elas não vão se gloriar, porque já foram esmagadas, elas não vão se perder por causa disso, porque estão sendo tratadas. É só o teu nome que é glorificado, é só o teu nome que é exaltado em todas essas coisas. Eu abençoo a tua igreja, Pai, eu consagro essas ofertas, eu te louvo, Senhor Deus, por todas essas coisas. E evareja Adonai veismereja, e aera Adonai panavileja veironeja, e sa Adonai panavileja veia assembleja, Shalom de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias de Deus, o Deus do Salmo 91, o Deus que prova, o Deus que dá escape, o Deus que trata, o Deus que não divide glória, o Deus das nossas vidas. Abençoados, abençoados e abençoados. Domingo 10 da manhã, se Deus permitir, vamos estar aqui de forma presencial. Às 5 da tarde também estaremos de forma presencial. Deus abençoe a todos.